Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Antes da Marvel dominar completamente o cinema e as bilheterias, teve um personagem que botava maquiagem e era trevoso. E eu não tô falando do Robert Pattinson do Batman, e sim de O Corvo. Exatamente, muito antes de os multiversos e os filmes de heróis dominarem as salas de cinema, o Corvo estava lá lutando sozinho, representando esse que hoje é um dos grandes subgêneros do cinema. E hoje a gente está aqui para revisitar a história dos filmes do Corvo, que não é apenas um filme, não, são 4. Ai, não, eu não acredito nisso aí. E a gente vai trazer aqui o enredo deles, algumas curiosidades e a nossa opinião sobre tudo isso, inclusive sobre uma das maiores tragédias da história do cinema. Então apague as luzes do seu quarto e pegue logo o seu estojo de maquiagem, porque tá começando a saga O Corvo aqui no canal Piuí. Vocês não deixaram like no vídeo, eu morri de desgosto, mas voltei para caçar cada um de vocês. Uma das grandes perdas da história do cinema está no filme O Corvo. E uma das grandes perdas da história da sua vida talvez esteja aí na sua cabeça. E ela chama-se cabelo. Ou melhor, ausência de cabelo. Roubaram meu cabelo. E é sempre da mesma história. Você acha que não vai ser com você, mas daqui a pouco você olha no espelho, percebe uma entrada que talvez não tinha antes, o cabelo um pouco mais ralo do que deveria, mas você continua, não, comigo isso não vai acontecer, olha só, eu não sou desse tipo, eu tenho cabelo, entendeu? Mas é aquela história, a primeira fase é a negação. Mas um ano novo acaba de começar e a hora de você parar de negligenciar isso é agora, é a hora de cumprir as promessas que você fez no ano passado e cuidar de uma vez por todas dessa calvície. E para isso você precisa conhecer a Manual, uma empresa especialista em tratamentos para calvície masculina em estágios iniciais ou avançados. Com a Manual, o tratamento é muito simples. É só você responder um questionário online e com ele médicos especializados receitarão um tratamento específico para o seu caso. Porque assim, nem todo mundo é tão calvo quanto outros calvos, entendeu? Às vezes a tua calvície está só no inicinho, mas já está na hora de tratar. Isso aí, hein? E olha, esses produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, numa embalagem discreta e a partir do 4º mês de uso, os resultados já começam a ficar visíveis. E sempre que tiver uma dúvida, não precisa pegar e botar sua bunda no carro e ir até o médico, é só mandar uma mensagem pelo computador que eles te ajudam. Vai levar 5 minutinhos para você preencher o formulário, fazer o teste, ver como é que é, sem compromisso nenhum. E se você quiser seguir em frente, ainda tem o cupom CINEMAPIUI, que vai te dar 40% de desconto no seu primeiro pedido com a Manual. Mas atenção, esse cupom é por tempo limitado, então não deixa pro ano que vem, cuida da sua calvície agora, para não chegar em 2025 e você tá com um cabelo de piscina aí, ou até com uma piscina vazia. Dizem que a criatividade pode aflorar nos piores momentos possíveis, e é exatamente o caso do James O'Barr, um cara que teve uma infância difícil, cresceu no orfanato e teve muita desgraça na vida. Porém, a vida resolveu dar um sorriso para ele quando ele conheceu a tal da Beverly. Ele se apaixonou por ela, foi feliz durante alguns anos, mas tudo acabou num dia em que o motorista bêbado acabou tirando a vida dela. O acidente obviamente abalou o James, que nessa época ainda era bem jovem, trabalhava desenhando alguns manuais para Marinha, e por alguns momentos ele pensou inclusive em ir atrás desse cidadão e tirar a vida dele. Só que quando James estava prestes a fazer alguma bobagem, ele descobriu que o cara inclusive já havia falecido por causas naturais. E aí toda aquela raiva dentro do James precisava ser colocada em algum lugar. E foi nesse momento que esse ilustrador, esse roteirista talentoso criou O Corvo, uma HQ que foi publicada em 1989 e apesar de não estar atrelada a um grande selo, acabou fazendo um certo sucesso. E com isso, James e sua obra conseguiram atrair a atenção de Hollywood. E foi nesse momento que a vida parecia que realmente iria sorrir de novo para o James O'Barr. E ela até sorriu. Porém, isso viria com mais um pequeno trauma. Afinal de contas, desgraça pouca é bobagem na vida desse homem. Lançado em 1994 com roteiro de David Shaw. Esse
cara é show, velho. É, show. Ele fez Criaturas 3 e 4 e também tem aqui o tal do John Schiller, que é um renomado escritor, e com direção do Alex Proyas, que fez lá o Eu, Robô e o maravilhoso Deus do Egito. O Corvo abre com uma narração falando que algumas pessoas acreditam que sempre que uma pessoa morre, um corvo leva a alma dela pro além. Porém, quando uma alma carrega muita tristeza, o corvo percebe que ela não está pronta para ir para o mundo dos mortos e traz ela de volta ao mundo dos vivos para que ela acerte as contas. E depois dessa introdução a gente entra de fato na história aqui, que se passa, veja só, na Noite do Diabo, como é conhecida a véspera de Halloween em Detroit, onde a criminalidade rola solta. E ali no meio da confusão e da bagunça, a gente vê o apartamento do casal Shelley e Eric Draven ser invadido por um grupo de bandidos que assassinam esse casal. O assassinato é brutal, é muito pesado, a gente vê que o pessoal foge e até tem um policial, o sargento Albrecht, que tenta investigar a situação. Mas como até mesmo a polícia é corrupta, essa investigação dele não leva a lugar nenhum. Detroit é uma merda, tava precisando mesmo era de um robô policial, né? Aí que tá, faltou, né, cara? O policial do futuro. A história avança um ano e a gente vê a tal da Sarah, que era uma garotinha que era cuidada pela Shelley. Ela vai até o túmulo dos dois falecidos, dá uma olhada ali, fica meio tristinha e vai embora. E depois disso a gente vê ali alguma cena de um corvo pousando em cima do túmulo do nosso querido Eric Draven. E daqui a pouco ele levanta, ele acorda, ele foi enterrado vivo. Não, na verdade ele ressuscitou porque ele tem contas a pagar. Eu não tô falando de boleto, tá? Tô falando de vingança. Ele vai até o apartamento dele, começa a ter vários flashes, memórias e lembra do que aconteceu. Ele fica muito puto, muito pistola e resolve botar uma maquiagem top, uma roupa preta e sair pela noite pra meter o louco. E aquele corvo que pousou no túmulo dele agora vai ser tipo um drone pra ele, entendeu? Vai com ele pra cima e pra baixo, vai guiar ele, vai ser os olhos dele pela cidade. Bom, o Eric Draven aqui é interpretado pelo Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, e a gente vê que após ser ressuscitado, ele cria uma espécie de conexão com esse corvo, né? Então, como o Miguel falou, o corvo guia ele. E pra gente perceber isso, o filme adota uma estética preto e branco, um pouco mais distorcida nas visões, que funcionam muito bem e não precisa de papinho, entendeu? Ninguém precisa falar assim, ah, agora você verá tudo que os olhos do corvo veem. Não, ele só mostra aquele corvo voando, a gente entende como é que o Eric se guia. É uma boa solução estética e, aliás, esteticamente falando, esse filme aqui é muito feliz. Uma das grandes qualidades dele é ter essa pegada mais sombria, muito diferente do que é praticado atualmente pelos filmes de heróis, né? Esse filme aqui, ele tem essa estética meio gótica realmente. Tem gente até que lembra do Batman do Tim Burton e tal, só que lá, enquanto tem aquelas esculturas um pouco mais arabescas, aquelas gárgulas e tal, aqui a parada é um pouco mais industrial e lembra realmente, tipo, a Detroit de Robocop, só que mais trevosa, entendeu? Vou dizer até uma coisa, tá? Acho que The Batman bebeu bastante dessa fonte aqui. Acontece que apesar de toda essa qualidade, vamos tirar logo o elefante branco da sala, porque esse filme aqui é lembrado mesmo pelo falecimento do Brandon Lee. Isso aconteceu justamente nessa cena em que o apartamento do casal é invadido. Na ocasião, o Eric é baleado várias vezes. E durante as filmagens, isso realmente foi gravado, porém, uma das balas que estava dentro da arma não era de festim. Havia um outro projétil ali que acabou atingindo o ator brutalmente. Os irresponsáveis. No caso de O Corvo, o acidente aconteceu em uma cena já na reta final do processo de gravação. Ou seja, ainda faltavam algumas coisas e com essa tragédia é óbvio que tudo foi interrompido. E esse filme ficou muito próximo de nunca ser lançado. Porém, como boa parte dele já havia sido gravado, já estava concluído, então foram feitos alguns remanejos para que o lançamento fosse possível. Voltando ao filme, assim que o Eric volta dos mortos e coloca a sua roupa de gótico, ele fica com sangue nos olhos e resolve se vingar de todo mundo que causou mal a ele. E ele vai atrás do Tintin, que é um cara especialista ali em facas, e ele começa numa batalha com um cara. E eu acho essa cena muito massa, porque tem um momento que o Tintin joga uma faca nele e ele dá um tapa na faca. O Didi joga uma faca nele? O Tintin, o Didi não joga faca nenhuma. Seria muito foda. O Didi jogaria um extintor de incêndio.
Ele dá o tapa na faca, fala umas frases de efeito e mata o cara. E aí já dá pra entender uma coisa sobre o Corvo. Ele é massa, velho. Tá ligado? Ele tem esse estilo dele, ele é meio trevoso, ele tem as frases. É um personagem massa. Victims, aren't we all? E também é um filme que não tem medo de ser violento, né? Então, diferente do que a gente vê hoje nos filmes de heróis, esse daqui ele já tem uma pegada um pouco mais pesada. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Na sequência, o Eric vai até uma casa de penhores em busca do anel de noivado que ele tinha dado pra Shelley, porque os bandidos pegaram aquilo lá e foram vender em algum lugar. Então ele chega na loja, destrói o local inteiro, pega o anel, pega uma guitarra que estava de bobeira, sai dali e continua sua jornada indo em busca do segundo assassino. Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! E esse cidadão é encontrado pelo Eric enquanto ele está aproveitando os serviços da mãe da Sarah, aquela garotinha lá do início do filme. Ela tem uma mãe que faz uma fritação de bife em troca de dinheiro e esse cidadão tá lá com a mulher. Então o Eric chega, mata o cara de maneira impiedosa e depois ele pega a mulher e ele dá um sermão pra ela. Primeiro ele tira toda a droga que tá no corpo dela, ele bota a mãozinha assim e ele consegue absorver a droga que tá dentro do corpo dela. É que ele tem esse poder meio de healing, assim, ele consegue curar as pessoas. Ele é muito habilidoso, ele leva tiro, não morre e tudo mais, mas ele também consegue curar as pessoas. O poder maior dele tá aqui, ó, no papinho, porque ele chega pra mulher e fala, ó, você tá sendo uma mãe muito ruim. A menina, olha só como é que a menina tá largada, você não dá apoio nenhum pra ela. E de fato, a mãe da Sarah, a partir desse momento, vai repensar suas atitudes. Após isso, ele vai até a casa do sargento Albert, que esqueceu de tirar o cap e tá dentro de casa usando o chapéuzinho dele. Ele começa a trocar uma ideia com o cara e quando ele toca no cidadão, ele percebe que esse sargento ficou do lado da Shelley, a falecida namorada dele, até o final. Então ele consegue meio que ver as memórias dele por meio de conexão neural, que você pode achar ruim e tal, conexão neural, o Peter sempre faz meme com isso, mas é um poder que ele tem aqui, entendeu? Então tá explicado. Eu sei lá. Acho que tá legal. É que nesse filme aqui a gente tá abordando um personagem que tem seus poderes, entendeu? Então um dos poderes dele é justamente conseguir fazer esse tipo de conexão quando ele encosta em alguém. E aqui é o que acaba rolando com o Albert. Ele vê que o cara realmente tentou resolver o problema, ficou do lado da mulher dele e é um parceiro, entendeu? Então ele sai dali numa boa e antes de ir em busca de novos assassinos, ele vai se encontrar com a Sarah. E ali ele revela pra Sarah, ó, sou eu, Eric Draven, tô aqui e tudo mais. E aí rola uma cena onde eles dois se encontram lá no antigo apartamento do casal e fica muito nítido nesse momento que não é o Brandon Lee naquela cena, sabe? E tem vários momentos do filme que dá pra perceber quando ele faz muito uso de sombra ou quando o personagem aparece no escuro ou somente de costas, que a gente nota que realmente é um dublê, alguma cena que foi gravada e acrescentada posteriormente, porque o filme precisou passar por mudanças, né? Então tiveram que dar um jeitinho ali em algumas questões. E essa cena acaba sendo um pouco broxante, tá? Porque ela gostava muito do Eric Draven, o cara morreu, ela não acredita que aquilo ali é o Eric Draven, e quando ela encontra e percebe que é ele, ela fica muito feliz. Só que a gente não pode ver o Brandon Lee atuando ali, abraçando ela, porque fica tudo nas sombras, né? Ele segue então a caça do terceiro maldito que acabou com a vida dele. Então ele começa nessa perseguição pela cidade, que é muito bem gravada. E inclusive esse terceiro cara aí é o Guerreiros, vem aqui brincar. Aquele mesmo ator, tá ligado? Que atuação, hein? Eu falei igual ele, pode botar aí. Guerreiros, venham aqui brigar. Guerreiros, vem aqui brincar. Fato é que essa perseguição acaba com dinamite, meu amigo, porque o Corvo consegue botar dinamite no carro desse cara, o carro dá um salto muito maluco e explode no ar. E aqui tem um outro detalhe desse filme, que além dele ser massa véi, em alguns momentos ele meio que cruza a linha e ele vai pro brega véi. E tem uma característica que eu acho muito peculiar, é que o Corvo, todas as vezes que ele atua, que ele acaba com a vida de alguém, depois ele picha um corvo perfeito. E aqui ele faz um corvo em chamas no chão do local. E o Demolidor foi copiar isso aí no futuro, tá? Quem não sabe
sabe fazer copia mesmo, né? Então ele parte pra matar o último membro dessa maldita gangue. E ele chega no local e tal, tem vários bandidos sentados numa mesa. Essa cena, inclusive, é bem parecida com aquela do Cavaleiro das Trevas. Quer dizer, a cena do Cavaleiro das Trevas é parecida com essa aqui. Ele chega lá, mete o papo nos caras, fala, eu quero matar esse maluco aqui. Só que o Top Dollar, que é o líder realmente de toda aquela gangue, e a Mika, que é uma mulher poderosa e tal, ela pega e fala assim, ó, não, você não pode matar o cara aqui da gangue, você não pode fazer isso aí. Então o Corvo pensa, bom, eu sou invulnerável mesmo, eu posso tomar vários tiros e nada acontece comigo. Então ele começa uma lutação, uma brigaria que não tem fim lá dentro. Acontece que o Top Dollar e a Mika escapam dali e sequestram a pequena Sarah. E aí o Eric percebe que a missão dele ainda não acabou, porque ele matou os bandidos, mas tem gente acima daqueles bandidos. O sistema é foda. O sistema é foda. Ué, o sistema é foda, parceiro. E aí ele tem que ir atrás também da Sarah, que acabou de ser sequestrada. Só que nesse meio tempo, os vilões entendem a fraqueza do Eric, que é justamente o drone em forma de corvo dele. Eles percebem que se eles atacarem o corvo animal e não o corvo Eric Draven, eles vão tirar as forças desse cidadão. E é exatamente o que eles fazem, eles conseguem acertar o corvo e aí o outro corvo, o corvo humano, não o corvo drone, ele fica maleixo, ele fica mal e nesse momento aparece o tal Sargento Albert para ajudar o cidadão. E aí é uma cena apoteótica, o sargento leva tiro, inclusive tem uma cena que eu acho muito engraçada aqui, porque eles estão conversando assim, como é que nós vamos atacar os caras? Aí o corvo fala, bom, eu vou na frente porque geralmente eu aguento mais. E aí o sargento parte na frente, leva um tiro, cai e daí o corvo fala, por que você fez isso? E aí ele fala assim, eu me confundi. Supposed to stay behind me. I think I messed up. Só que o Top Dollar e a Mika, eles vão pro teto do local, lá pro telhado, levando a Sarah com eles. O corvo, pássaro, mesmo ferido, é um guerreirinho. Esse corvo aqui, sério mesmo, ele não se dá por vencido de maneira fácil, ele se transforma num quero-quero. E ele vai atrás dessa mulher, ele ataca ela e consegue tirar a vida da Mika. Então começa uma grande batalha entre o Corvo e o Top Dollar, que mais parece o Drácula usando o outfit do Alucard aqui em cima, entendeu? Começa essa batalha de espada e tal, só que como o Corvo tá maleixo, ele acaba tomando a pior, e quando ele vai morrer, ele toca no Top Dollar e passa 30 horas de sofrimento que a mulher, a Shelly, sofreu. E aí esse cara, quando sente essa dor inteira, ele não aguenta e acaba caindo lá de cima e morre no chão. Eric se despede da Sarah e vai até o túmulo da Shelly, onde ele tem ali aquele momento de conexão com o passado dele e entendendo que ele finalmente conseguiu se livrar dessa pendência e agora ele pode morrer em paz. E esse final aqui é muito emocionante, mas não exatamente por causa do filme, entendeu? O filme não é ruim, é um filme que funciona bem e essa jornada do personagem é bem interessante. Mas quando você conhece o que aconteceu com o Brandon Lee e olha pro cara, pensa que ele tinha 28 anos, ele tinha uma carreira toda pela frente, ele morreu numa tragédia, numa fatalidade, é muito triste ver essa cena, né? Buildings burn, people die, but real love is forever. Esse filme tem um ar de melancolia muito grande, porque a gente assiste ele, a gente vê como o Brandon Lee atua bem, como ele tinha ainda muito a oferecer para o cinema, sabe? Como essa atuação dele de uma maneira um pouco mais cômica, exagerada, como influenciou, por exemplo, o Heath Ledger para fazer o Coringa, tantos outros atores aí que vieram, mas ele tem esse ar de tristeza e ao mesmo tempo isso faz com que a gente também perdoe algumas questões que não fazem muito sentido, assim. Então tem uma cena do filme que aparece o Eric Draven sorrindo, e ela tá completamente jogada, mas segundo o diretor era a única cena que eles tinham do Brandon Lee sorrindo, e é por isso que ela tá no filme, pra ter um momento de sorriso, sabe? O filme também tem outras mudanças, o Corvo teria aqui o seu mentor, que chegou a ser gravado e tudo mais, só que as cenas não tinham sido concluídas, então tiveram que ser cortadas. Então a gente nunca sabe também se algumas coisas estranhas ficaram assim porque eram pra ser assim ou por conta desse acidente trágico.
O Corvo custou 23 milhões e faturou 95. Foi um sucesso inesperado, porque era um personagem não muito conhecido, era um filme para maiores, tinha violência, tinha questões ali que realmente afastam algumas pessoas do cinema, mas deu certo e a crítica também foi positiva, porque é um bom filme. Como a gente falou, ele consegue pegar esse personagem diferente, anti-herói, cheio de questões ali meio dramáticas. Ele perdeu a namorada dele, ele é um cara triste, mas às vezes ele encontra felicidade em pequenos momentos, como pegar e levar uma guitarra junto, tá ligado? É um bagulho que não parece fazer muito sentido, mas como é um personagem que realmente morreu e voltou, ele encara o mundo de uma outra forma, tá ligado? Então é bem massa esse filme, mas como o Léo falou, não tem como ver esse filme sem ficar triste, tá ligado? Quando tu olha o Brandon Lee ali, jovem, fazendo o filme, tu pensa, cara, quanta coisa esse cara podia fazer e tudo isso acabou por causa de um descuido, por causa de um erro. Pô, não tem como não ficar triste, velho. Que tristeza. É um filme realmente muito melancólico, mas ao mesmo tempo é um bom filme, tem personalidade, é uma despedida honrosa, uma despedida muito triste, né? Porque o Brandon Lee também tem esse fato dele ser filho do Bruce Lee. Então, sabe, é uma família que teve 2 casos, assim, que entristeceram muito quem gosta de cinema, e não bastando toda essa tristeza, eles decidiram continuar essa franquia. Cara, e de uma maneira que você não espera. Após a trágica morte do Brandon Lee, todo mundo ficou muito impactado com isso. Toda a indústria do cinema ficou impactada, incluindo até o James O'Barr, que era o cara que escreveu lá os quadrinhos. Ele não conseguia fazer uma continuação pra parada, até porque ele já tinha tanta tragédia na vida dele, e mais uma dessa, eu acho que esse cara realmente ficou na merda, né? Agora a situação tá complicada, viu? Mas fato é que nesse caso aqui, a solução foi realmente abandonar o que havia sido feito, trazer um elenco totalmente novo e pensar em uma história que ao mesmo tempo que não ignorasse o primeiro, por uma questão de respeito ao que aconteceu, conseguisse se desatrelar dele, para não ter esse ar de tristeza, entendeu? Então, qual foi a solução? Vamos fazer uma parada um pouco mais no futuro. Em outra cidade. Lançado em 1996, O Corvo 2, A Cidade dos Anjos, tem direção do Tim Pope, um cara que fez vários clipes. Na verdade é só esse mesmo que ele fez, tá? E também o roteiro do David Goyer, que é o cara de Cavaleiro das Trevas, mas se você analisar muito bem, isso não quer dizer nada, porque esse cara aqui erra na mesma proporção que acerta. Horrível. Muito bom. Super lixo. Perfection. E esse filme aqui se passa vários anos depois do primeiro, e aqui a Sarah já tá adulta e ela virou tatuadora. E esse filme chama-se O Corvo, A Cidade dos Anjos e se passa em Los Angeles, veja só. Uma cidade que nesse caso não tem nenhum anjo, porque ela tá tomada por criminosos e drogados. Pelo menos acertaram 50%, né? Cidade dos Anjos, não tem anjo, mas é uma cidade. É uma cidade, a Sarah vive ali, segue a profissão dela numa boa, porém ela tem tido alguns pesadelos muito estranhos, onde ela avista um homem, um pai e um filho morrendo afogados. E ela tá tendo esse pesadelo, isso aí incomoda muito ela e tudo mais. E num belo dia, ela vê um corvo muito misterioso e decide seguir esse corvo. E esse corvo acaba levando ela até um lago. E de repente, quando ela está ali, aquele homem que ela via nos seus pesadelos flutua, ele aparece flutuando no lago porque ele acabou de voltar à vida. A Sarah resgata esse brother, leva até o apartamento dela, seca o homem, começa a conversar com ele e explica, olha, tem essa mitologia do corvo e tal, se você voltou é por algum motivo. E nesse momento ele tem um flashback, lembra do que aconteceu com ele, porque ele não caiu ali com seu filho e morreu afogado do nada. Eles foram assassinados. E agora ele entende que ele voltou ali pra se vingar. E aí a nossa querida Sarah, que é tatuadora, né, manja de tinta e coisa arada, resolve pintar a cara dele e fazer essa maquiagem excelente aí. E assim, perto do que a gente vai ver nessa saga, essa maquiagem tá boa ainda, tá? Who the fuck are you? Does the corpse have a familiar face? Que porra é essa, marreco? Esse filme começa criando um elo bizarro entre a Sarah e o corvo e o processo de renascimento. Porque no primeiro filme o que acontece? O corvo ia lá, ele revivia o Eric Draven e o Eric saía por aí. Aqui, o corvo vai na Sarah e avisa assim, ó, eu vou reviver um cara, vem comigo pra me dar uma mão depois. Aí ele vai, revive o cara e ela precisa cuidar dele. Os poderes do corvo, eles ficaram mais fracos, entendeu? Porque antes ele conseguia reviver o cara e o cara se virava. Agora não, ele precisa de uma cuidadora, que é a Sarah. É uma conexão que não faz muito sentido
sentido aqui, entendeu? Foi nerfado. E aqui o Vincent Pérez, que é o cara que faz o novo Corvo, teve uma missão ingrata, que era continuar ali o trabalho do Brandon Lee. E assim, ele tenta emular, às vezes, o nosso querido filho do Bruce Lee em algumas cenas e tal, mas coitado, não consegue, não tem habilidade pra isso e também não tem a sorte, porque o roteiro desse filme é muito pior. Então as frases de efeito que tinha no primeiro filme, aqui elas são, cara, ridículas. As frases assim que parece que eu tô falando com um padeiro na rua. I'll start looking emo, and then work my way up the food chain. Cara, mas a atuação dele é muito ruim, cara, porque ele exagera, entendeu? Existe uma linha muito tênue entre fazer uma parada que tem um ar mais cômico, exagerado, e virar um bobo da corte. Ele vira um bobo da corte aqui e ele tá usando cropped. Aí piora tudo, entendeu? Porque no primeiro filme ele tinha um visual que era, assim, um pouco mais malvado. Nesse filme aqui, cara, tá brega demais. Não sou fã, não sou um adepto, não uso, é o cropped. Em outro canto da cidade está o rei do crime. Novamente temos um rei do crime aqui e aqui é o tal do Judah. E ele tem a Sybil, que é tipo a mulher que vê as coisas, entendeu? E esse cara aí, o rei do crime de Los Angeles, é um maluco que mandou matar o Ash e o filho dele. Isso porque esses dois acabaram ali presenciando um crime e eles iam ser testemunhas, né? Então eles tiveram que fazer a queima de arquivo. Tu não pediu pra encostar o cara, porra? Tá encostado, caralho. Bom, agora o Ash, o Corvo, busca vingança, então ele começa o processo dele de ir atrás de todo mundo que participou do crime. Inclusive o Corvo vai servir novamente como drone para guiar o nosso herói para os lugares. E aí ele vai até uma fábrica de drogas onde tem um desses assassinos. Ele chega lá, faz uma brincadeira com baralho, cheio de frase que era para ser de efeito, mas é frase de tristeza. Frase de defeito, né? Frase de defeito, frase paia. Você paia. Tu olha e fala, cara, o que eu tô assistindo? E daqui a pouco ele explode aquela indústria junto com o malandro dentro. E enquanto isso, a gente vê que a Sarah começa a passar por alguns problemas. Porque tem um senhor, o Curve, um velho metaleiro, que ele foi tatuado pela Sarah. E aí ele percebe que... O Curve, tá, só pra deixar claro, sabe quem que ele é, né? Não. O Iggy Pop. Exatamente. O cidadão que deve ter 1% de gordura no corpo, porque é assustador esse cara, velho. Impressionantemente ele tá vivo até hoje e a gente percebe que ele nota que o Corvo deixa um símbolo, porque o Corvo novamente ele precisa fazer a sua arte e deixar a sua pichação, seu né? picho. É. Sou pichador e tô na atividade. E aí o Curve percebe isso e ele vê que a Sarah fez uma tatuagem nele que é exatamente a mesma coisa. Aí ele vai tirar satisfação com ela, começa uma certa confusão ali dentro do local, mas no fim das contas a garota se libera. E enquanto isso, o Ash segue a sua jornada. Então ele vai pro segundo criminoso. Ele descobre o envolvimento dos caras com uma casa de striptease e aí ele chega lá e tem um desses criminosos sentado, só pagando pra assistir um strip, entendeu? E o cara paga e aí todas as luzes estão apagadas e quando elas se acendem, quem é que tá lá? Não é a menina do striptease, não. É o nosso Quero Corvo. Tá lá, mata o cara, provavelmente de vergonha, porque a cena é ridícula. Agora, falando sobre o universo e tal, criação de mundo, o primeiro era muito interessante, ele era visualmente bonito e tinha esse mundo meio trevoso, com pessoas que cometem crimes e tal, mas tinha bondade em alguns personagens, como no personagem do policial que ajudava o nosso Eric Draven. O próprio Eric Draven tinha tons de cinza, ele era mau, mas ele também era bom. A garotinha era boa, então tipo, o filme conseguia balançar entre as duas pessoas, mas aqui nesse filme, todo mundo é do mal. Tudo é trevoso, é puteira, é droga, é loucuragem, não tem nada bom, entendeu? O pior lugar do mundo. Intancável! E é laranja ainda, o que irrita um pouco, tá ligado? Porque a estética do primeiro filme era toda mais puxada pro roxo, azulado, e aqui como eles estão em Los Angeles, perto do México, é tudo laranja. Essa droga poderosa que circula na cidade. E assim, isso acontece porque a ideia do Tim Pope e do David Goyer era fazer um filme diferente do primeiro, até para não ficar uma associação muito grande, entendeu? Só que a Miramax assistiu ao filme e pediu para eles fazerem um corte, tirarem algumas coisas. Então de 2h40 o filme passou a ter 1h20. Veja como massacraram meu garoto. E aí eles removeram toda a ideia de um relacionamento que existia entre o Ash e a Sarah. E aí o que restou pro filme foi só essa parte do checklist, entendeu?
entendeu? Que é tipo assim, o Corvo vai ir atrás dessas pessoas. E é só isso o filme, é o Corvo indo atrás das pessoas, ele não tem nenhum diálogo no meio que a gente consiga se envolver minimamente com os personagens, nada disso. É só realmente o Corvo fazendo a listinha dele de coisas que um Corvo tem que fazer. E o filme é igual ao primeiro. É igual. Os caras queriam fazer diferente, mas fizeram um filme igual, é a mesma coisa. É um cara que perdeu, aqui não perdeu a mulher, perdeu o filho, mas porque o vilão é o chefe do crime, tem uma sidekick que prevê o futuro e tem um monte de capanga que fez merda. Cada capanga é culpado de alguma maneira e vai morrer em sequência. O filme é igual. É igual. Cada capanga tá num lugar diferente. Cara, é idêntico, só que podre. Copiaram, só que copiaram da pior forma possível. Inclusive, o Judas percebe que o Corvo aí é um problema na vida dele e aí a Sibyl fala assim, o problema tá no Corvo, tá? Se você acabar com o Corvo, o cara vai ficar fraco. Olha se não é igual ao primeiro filme. É igual! Agora você tem que me ajudar a te ajudar. O Judah manda os seus capangas atrás da Sarah. Ele quer capturar essa garota porque ele sabe que ela tem conhecimento das coisas. E o Ash, enquanto isso, tá nas aventuras dele, né? Aqui tem um momento diferente do primeiro filme, que é aquele em que ele vai atrás do filho dele pra enterrar a criança, pra dar um enterro digno a ela. Enquanto isso, a Sarah se ferrando, sendo capturada, bandido no apartamento dela. E aí, quando o Corvo chega lá, ele mata um desses capangas e entra num embate com a nossa querida sidekick asiática. Ele começa uma batalha com ela, e luta pra cá, luta pra lá. Ela usa ali shurikens, afinal de contas, todo asiático carrega shuriken no bolso sempre. Então ela atira, começa a jogar nele, mas ele consegue jogar ela de cima do prédio e acabar com a vida da mulher. Em seguida, ele vai começar a seguir o velho Iggy Pop num rolê de moto interminável. Essa perseguição é muito louca, não acaba nunca e... e assim, é engraçado até, né? Cara, esse filme aqui é desprovido de graça. Não tem graça, não tem como ser feliz com esse filme aqui. Enquanto isso, Sarah acorda na torre do Judah lá, que começa a torturar a mulher para servir como chamariz pro Corvo. E o Corvo não consegue acessar esse local, ele fica preso ali, não consegue ter acesso ao local porque, apesar de ser um Corvo, ele não sabe voar, entendeu? Mas o Corvo drone dele sabe voar e chega até o local. E o que acontece com ele? Capturado. Quando ele aparece, vapo, o Corvo é morto. E aí, no momento em que ele morre, o Ash, cara, ele fica totalmente abalado, porque ele sente a morte do Corvo, ele sente a dor, ele perde todos os seus poderes e ele está prestes a voltar pro túmulo. Só que nesse momento, a missão dele ainda não acabou. Ele tem uma visão do filho dele. Ele lembra por que ele reviveu, sei lá o que acontece, ele tem uma visão. E aí, quando ele vê essa criança, ele retoma todos os seus poderes. Por quê? Dane-se essa história de que se matar o Corvo, mata o cara. Aqui não. Aqui ele viu a criança e ele voltou com tudo. Não, o poder do amor sempre vence. Ele é muito forte, cara. Simples assim. Porém, olha só, aqui tem uma diferença, tá? Porque o Judah matou o Corvo, mas não só matou o Corvo, como bebeu o sangue do passarinho, entendeu? E aí ele volta imortal, rapaz. Tu imagina agora se ele assa o Corvo e come o Corvo inteiro. Esse cara seria invencível pra sempre. É verdade. Imagina se ele faz um primo canto do Corvo. Que delícia, cara. Um corvinho primo canto, cara. Uma polentinha, uma maionese. Seria um sonho. Porra. É o galeto ao primo canto. Imperdível. Mas ele só quis beber o sangue, mas pelo menos ganhou imortalidade. E agora o X1 aí com o Corvo vai complicar, né? Porque o cara é imortal, né? E aí? Aí fudeu. A Sarah, que estava presa na torre do Judah, consegue escapar. Então, no meio dessa batalha, ela aproveita o momento de oportunidade e ataca o Judah. Mas ele é imortal agora, então ele não morre. Então ele mata a Sarah. O Ash pega o Judah de surpresa e enfia um cano nele. E aí a gente pensa... Ah, ele! Bom, cano dói, né? Mas ele é imortal, entendeu? Não vai morrer por causa do cano. Não tem como matar ele, é impossível. A não ser que exista um poder capaz de matar o imortal. E aqui o roteiro surge com uma solução excelente, que é a nuvem de corvos. Porque o Ash tá ali, não tem o que fazer com esse cidadão. Só que de repente o Ash começa a chamar todos os animais, ele usa o poder de Dr. Dolittle dele, vem um monte de corvos numa nuvem de CGI. Parece até Batman assim, né? Os morceguinhos. Parece os morcegos do Batman. E aí, de alguma maneira, eles conseguem acabar com o Judah.
Em seguida, ele carrega o corpo da Sarah, igual aquela pintura que ela tinha feito, porque ela teve uma visão e tudo mais. E aí ela tá morta, é uma tristeza. Mas finalmente esse cara pode sorrir novamente, porque ele reencontra o filho dele no pós-vida, né? É uma cena muito bonita, de reencontro, felicidade. Esse final aqui o estúdio impôs, falou assim, ó, tem que ser assim, porque o final que vocês queriam é muito ruim. Ficou uma merda. E o final desejado pelos realizadores era que a Sarah entregasse ao Ash no fim ali... Calma, irmão, não é assim que fala. entregasse o anel que ela ganhou do Eric no primeiro filme. Ela pegasse aquela aliança e entregasse pra ele, porque os dois teriam tido um relacionamento, entendeu? Eles teriam se amado. E no final original, ele retomaria a sua imortalidade. Então ele viveria pela cidade com muita tristeza, porque ele não poderia mais encontrar o seu filho e nem a Sarah, já que os dois estavam mortos e ele era imortal. Assim, ó, o final original era um pouco mais dramático, mas assim, era um pouquinho melhor também, né? Menos clichê, né? É que não faria sentido, já que tiraram todo o romance. O ideal era que o filme tivesse as 2 horas e 40 deles pra gente poder acompanhar o desenvolvimento dos personagens. Não, eu prefiro o final do estúdio, tá melhor. Tá bom, tá bom. O Corvo, A Cidade dos Anjos, custou 13 milhões e faturou 17. Ainda teve ali um lucrinho na venda do home video que a gente não sabe quanto que deu, mas deve ter cobrido os custos de produção. As críticas foram negativas, porque esse filme aqui é ruim. Esse filme é muito ruim. Ele é tipo uma cópia do primeiro, só que piorado. E tudo que você imaginar que tem no primeiro, aqui também tem, só que pior. Cara, esse filme é muito ruim, não é à toa que ele é considerado uma das piores continuações de todos os tempos. Porque ele realmente pega tudo que existe no primeiro, ele tenta replicar e ele não consegue acertar em nenhum ponto. Ele não conseguiu acertar nem na camiseta do protagonista. Quem dirá em todo o resto? Então é um filme péssimo, e o que mais surpreende é a gente saber que essa saga consegue ter um filme que é pior do que esse daqui. Porque esse é um dos piores, entendeu? Esse é um dos piores, inclusive, sim, uma continuação triste, mas o quarto filme é um dos piores que eu vi na minha vida, e é o John Connor Corvo. É o John Corvo. E isso a gente vai ver no próximo vídeo dessa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você já tinha assistido o Corvo? Porque ele é um filme que tem a imagem meio popular, assim, do cara com maquiagem branca e tal, mas poucas pessoas viram um filme de verdade, né? Então diz aí o que você acha desse filme, se você já assistiu a continuação, e não se esquece de ver aqui na descrição os links para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem um episódio sobre piores continuações, tá? E o Corvo não tá lá porque a gente não tinha visto ainda. Foi mencionado.